Segunda carta de Paulo a Timóteo. Abra comigo, por favor, esta, que é a palavra do Senhor. 2 Timóteo, por favor, capítulo 1, versículo 8 em diante. Firmados até o fim. Existem algumas possíveis razões do abandono na caminhada cristã. Quantas pessoas que você já conheceu, que passou por igrejas, por prédios, que eventualmente sentou próximo a você, gente querida, que manifestou por um momento tanto entusiasmo de andar com Deus, servir a Deus, mas aquilo de repente esmoreceu, enfraqueceu. Uma série de críticas foram usadas como justificativa, e não está em lugar nenhum, não tem mais entusiasmo, não pulsa mais pelo reino de Deus, pelo amor e serviço a esse Jesus bondoso. Quais são algumas possibilidades levantadas para abandono na caminhada cristã? A primeira possibilidade são sonhos de glória pessoal. Paulo termina o capítulo 6 da última carta a Timóteo, essa é a segunda. A primeira carta, no capítulo 6, ele diz: muita gente começa a ficar tão ansiosa por essa vida, que entrega o seu coração ao Deus Mamon, a glória, sonhos de riqueza, sonhos de projeção pessoal, e isso se torna um grande mal, que mina a fé verdadeira no coração da pessoa. A segunda razão possível é desapontamento com outras pessoas. A gente vive numa comunidade de fé, tomada por pecadores. Se casamento com duas pessoas, um homem e uma mulher, já é difícil, porque você está lidando com outro que é diferente de você, imagina uma igreja com 100, 200, 300, 400 pessoas. Você tem que lidar com mais de uma centena de pessoas diferentes de você, que vão falar coisas que às vezes não chegaram bem ao seu ouvido, e gente que às vezes vai te ferir mesmo. São desapontamentos com outras pessoas, alguma tristeza na caminhada, com decisões que foram tomadas, e você não concordou. Uma outra possível razão é o medo da perseguição. O próprio Paulo, que escreveu a primeira carta e a segunda carta a Timóteo, está preso. Sua liberdade foi cerceada, está humilhado. As igrejas que ele havia plantado o haviam abandonado. Nessa segunda carta, no capítulo 4, lá no versículo 16, ele diz: em minha primeira defesa, ninguém veio ao meu encontro, todo mundo me abandonou. E ele diz no capítulo 10, versículo 12, todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo será perseguido. É mesmo, pastor? É. Se quiser andar com Jesus Cristo de verdade, o preço que se paga é da morte do eu. As piadas obscenas não estão mais nos seus lábios. As imagens que você recebe e que você compartilha no WhatsApp não serão mais as mesmas. O seu comportamento, você confronta seus vícios, você se preocupa com o testemunho e a glória de Jesus na cidade, nos seus vizinhos e na sua família. Você começa a se preocupar com o que as pessoas verão em você e que tipo de leitura elas farão através de sua vida. No trabalho, você não vai abrir mão de uma ética bíblica, você quer honrar a Deus através de seus negócios. É possível que em muitos momentos você tome prejuízo, pelo simples fato de ter a decisão de andar direito para a glória de Deus. São as perseguições naturais, o namoro, que dificuldade. Minha namorada linda, bonita, mas eu preciso respeitá-la. Respeitar o pai dela que a confiou em minhas mãos para sair comigo. Preciso respeitar o corpo dela, até o nosso casamento. Difícil? Melhor sair da igreja, né? Que aí eu vivo a minha vida, gozo dos prazeres, e depois eu vejo o que eu faço. Uma outra possível razão é a superficialidade do entendimento bíblico, visão romântica a respeito da fé cristã. A gente chega na igreja e acha que todo mundo, os crentes, tem asinha, né, e toca harpa, e que o culto, aquele tanto de crente voando aqui, né, só gente bonitinha, sem defeito,
todo mundo educado, caloroso, amoroso, você chega e você recebe um abraço gostoso, um beijo, e aí as pessoas ligam para você, se preocupam com você, e estão dispostas a te ajudar nos momentos de dificuldade. Aí você vai amadurecendo, e você vai vendo que as outras pessoas que estão contigo, cultuando a Deus, são pecadoras como você é, e estão num processo também junto com você, de luta contra o eu, contra o ego, contra a vaidade, estão nessa luta diária. Essas são algumas razões. E Paulo, ele escreve esse texto do versículo 8 em diante de 2 Timóteo 1, com um único, 2 Timóteo 1, verso 8 em diante, com um único objetivo: nos estimular a ficarmos firmes até o fim na caminhada com Deus, porque isso é o que há de mais desafiador e belo como projeto de vida, pois a Bíblia, o próprio Jesus nos garante que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é aquele que começa a jornada e abandona. Nós estamos celebrando, entrando na celebração, próximo domingo, e no outro também, 31 anos de igreja organizada. Quantos que começaram e já não estão aqui? Não é aquele que começa bem, mas se cansa no primeiro terço, mas é aquele que começa bem, permanece crescendo e vai até o fim. Paulo está estimulando cada um de nós a ficarmos firmes até o fim, porque esse é o mais belo projeto de vida, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E para a gente entender esse desejo que Paulo traz a Timóteo, é importante a gente compreender um pouco o contexto da carta. Timóteo, um filho na fé de Paulo, estava enfrentando várias dificuldades, perseguição na igreja local, porque era um jovem pastor, na casa de seus 30 até 35 anos, algumas pessoas desejando, pressionando Timóteo. Esse menino é muito novo, esse menino está tocando em pontos que está me desagradando, esse menino está querendo mudar algumas coisas, e começaram a colocar em xeque a autoridade desse menino como líder da igreja. Ele está desanimado. Se não bastasse isso, um grupo de hereges se levanta na igreja. Paulo fala no capítulo 3, que 2 líderes, Himeneu e Fileto, abandonaram a fé, começaram a pregar que Jesus já tinha ressuscitado, e que todo mundo que estava aqui estava enrolado. Esse tipo de gente se levantando na igreja. No capítulo 4, Paulo diz: um amigo nosso, Timóteo, Demas, era um outro líder na igreja, por amar essa vida, abandonou o evangelho. Sonhos de glória pessoal. E se não bastasse tudo isso, o pai espiritual de Timóteo, Paulo, estava preso, sozinho, e recebendo um bombardeio de acusações. Timóteo desanima. É difícil servir a Deus. Meu Deus, eu resolvo ser fiel, eu resolvo caminhar com Deus, eu resolvo servir, eu resolvo pôr minha vida, orar. Mas quanta dificuldade, né? Eu ouço isso. Parece que alguns falam assim, parece que quando eu resolvi ser crente, aí a coisa piorou. Não é, meu querido. Quando você resolve ser crente, quando você resolve caminhar com Deus, o inferno se levanta para tentar desmoralizar a graça e o cuidado de Deus e fazer você entender ou compreender ou achar que caminhar com Deus é ilusão, que era melhor a outra vida. E às vezes, quando a gente está caminhando com Deus, passa por lutas, porque Deus está nos moldando, trabalhando em nós o caráter de Jesus Cristo. Timóteo está enfrentando essas dificuldades. Ele cogitava não se identificar mais com Paulo. Paulo está preso. Se identificar com um prisioneiro que está recebendo uma série de acusações mentirosas é algo dificílimo. E Paulo escreve essa carta para dizer a Timóteo que ele deveria se renovar diariamente no amor a Deus, e diariamente ser renovado e se renovar no andar com Deus, cumprindo a vontade de Deus até o fim. E o argumento principal de Paulo, motivar a Timóteo, a mim e a você, a andarmos todos os dias em amor a Deus, é porque o Evangelho, as boas novas de salvação, são aquilo que existe de mais sublime sobre a face da terra.
E aí Paulo começa a estabelecer toda a sua linha de raciocínio. Primeiro, Paulo diz que o Evangelho é a salvação para pessoas que antes não possuíam nenhum tipo de esperança. Olha o versículo 9. Depois de Paulo convocar Timóteo a não se envergonhar do testemunho de Jesus, e nem dele como preso que está encarcerado, chamar Timóteo a participar com ele dos sofrimentos por causa de Cristo, no versículo 8, Paulo agora vai dizer que esse Evangelho, olha o que Deus fez, nos salvou e nos chamou com santa vocação. Nos tempos eternos, Deus nos escolheu em amor, Deus resolveu nos transformar, colocar olhos em nosso coração, a fim de enxergar a grandeza do poder de Deus e nos libertar. O Evangelho é aquilo que há de mais sublime, porque é a salvação para quem não possuía esperança. Fora de Jesus Cristo não há salvação. E todos nós que estamos aqui nessa noite, que somos diariamente marcados pelo cuidado de Deus, Deus põe amigos no nosso contexto de trabalho, de família, para com frequência nos estimular a andar com Deus. Que presente que nós recebemos de Deus. O Evangelho, em primeiro lugar, fala: existe esperança para você cansado, para você que olha para as realidades que te cercam e diz: para o trem, eu quero descer, esse mundo não foi feito para mim. Realmente não foi feito para você. Você é cidadão de um novo mundo, do reino de Deus. Em segundo lugar, Paulo diz que o Evangelho é o que existe de mais sublime, porque ele revela o amor do Pai por cada um de nós. Veja como termina o versículo 9. Salvos, não segundo, mas conforme a própria graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. O Evangelho revela o amor eterno para cada um de nós. Em Efésios capítulo 1, versículo 6 em diante, Paulo diz: eternidade. Preste atenção nisso, na eternidade, voluntária, Deus decidiu um povo que ele chamaria de seu. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 21, diz-nos que nós não fomos salvos de coisas corruptíveis, prata e ouro, mas nós fomos salvos pelo lavar regenerador do sangue do Cordeiro, que foi conhecido antes da fundação do mundo. Jesus não foi morto, num certo sentido, há pouco, mas na eternidade. Antes de eu e você existirmos, antes do pecado estabelecer morada na história humana, a cruz já fazia parte do projeto de Deus para revelar o amor profundo dele por mim e por você. Que amor constrangedor! É por isso que a gente ama Deus, porque o amor dele nos constrange. A gente pode estabelecer uma série de comunidade. Você vai provar que você ama Deus, roupa assim, não fazendo isso, padronizar. Pode ser que a gente não faz isso aqui. A espiritualidade saudável, ela brota do coração. Eu sempre digo a todas as pessoas com as quais eu convivo e encontro, e tenho mais intimidade: meu querido, sirva a Deus. Há espaço para todo mundo trabalhar e servir na igreja presbiteriana do Setor Sul. Só não tem espaço para crítico e para gente que quer esquentar banco, mas tem espaço para todo mundo servir. O trabalho é grande e os obreiros são poucos. Ore a Deus para mandar mais trabalhadores. Então tem espaço para todo mundo, meu querido. Nunca vou dizer para você: faça isso e faça aquilo. Eu prego o Evangelho, Deus te convence através do Espírito Santo. Você se levanta e serve a Deus, olhando as várias áreas de necessidades que existe nesse mundo que sofre tanto. O Evangelho revela esse amor de Deus, e quando nós vemos esse amor de Deus, esse amor nos constrange. Nós servimos a Deus
porque o amamos. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Que bonito isso, gente. Não fui eu que escolhi a Deus, foi Deus que escolheu me amar. Quando eu estava sujo na lama do pecado, indigno de seu amor, Ele resolveu me amar. Que linda essa verdade. Mas não para por aí não. Paulo relembra Timóteo: filho, final do versículo 10, esse evangelho traz glória e honra para mim e para você. Timóteo, você não pode entregar os pontos não, porque Jesus Cristo trouxe glória e honra para a sua vida. Olha o que Paulo fala no final do versículo 10. Que essa salvação, determinada antes dos tempos eternos, foi manifestada agora pelo aparecimento de Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas Paulo diz que esse Cristo trouxe à luz aquilo que estava escondido na escuridão. O que Cristo trouxe à luz? Paulo diz: a vida e a imortalidade. Isso estava inacessível ao homem, e através da obra do Senhor Jesus Cristo, tudo veio à tona. E Deus diz: toma, é de graça, é para você, a vida eterna. Como virar as costas para uma verdade como essas? Como entregar os pontos? Como deixar de amar um Deus assim? O outro argumento de Paulo, o penúltimo argumento de Paulo, está no versículo 11. Deus oferece-nos, depois que nos chama para esse evangelho, uma razão para viver. Paulo diz a Timóteo: eu fui feito por esse Deus, designado, pregador, apóstolo e mestre. Antes nós buscávamos saciar a nossa fome, andando por tantas estradas, tantos caminhos. O próprio velho, já hoje idoso, quando escreveu o livro de Eclesiastes, diz: eu tentei encontrar sentido para a minha vida em tantos caminhos, eu me entreguei ao sexo desenfreado, aos prazeres, bebidas, farras, tudo que você puder pensar. E aí ele diz, lá no final, ele estava diante de uma bolha de sabão, sem nada. Depois eu fui para os livros, me dediquei aos estudos, me tornei doutor, me tornei um erudito, montei um amplo cômodo, com uma biblioteca invejável, tornei-me o senhor do saber. Sabe o que eu achei? Bolinha de sabão, vaidade das vaidades. Depois, eu me entreguei àquilo que podia saciar, como parece saciar tantos homens que eu via ao meu redor, o consumo. Tudo que os meus olhos quiseram, eu dei. Olha a expressão que Eclesiastes usa: eu fartei os meus olhos de bens. E olha que o ser humano não tem limite na cobiça, hein? Então você imagina quando o cara diz: eu fartei os meus olhos de bens. Comprei cavalos caros, várias fazendas, construí açudes, fiz tanta coisa. No final, bolinha de sabão. Percorre tantos caminhos. Mas Paulo diz a Timóteo: Timóteo, quando o Senhor Jesus Cristo te encontrou, te lavou, te remiu, te perdoou, te glorificou, Ele te deu uma razão para viver. Você agora vive para Ele. E quem está em Cristo encontra liberdade para viver uma vida plena. Nós temos propósito para viver. Saber que quando saímos de casa
para lutar pelo penoso pão de cada dia, não estamos sozinhos. Temos um Deus conosco. Quando alguém que amamos ou nós mesmos estamos com o corpo todo marcado por dor devido à enfermidade, os medicamentos podem falhar, mas a presença de Deus nunca me desamparará. Saber que eu tenho uma missão nessa vida, de quer comendo ou bebendo, ou fazendo as mínimas coisas, eu vivo como um cidadão do reino de Deus, para a glória de Deus. Eu tenho uma missão de amar esse Deus, crescer nele, ser bênção na vida daqueles que me cercam, ser bênção na vida da minha comunidade de fé, e caminhar todo dia em triunfo na presença desse Deus. Nós temos uma missão. John Piper escreveu um livro. Eu sugeri esse livro para o, como é que chama aquele magrinho que veio aqui me visitar? André. Lá em Séries nós tínhamos o Clube do Livro, eu falei para ele. E nós lemos um livro chamado Não Jogue Sua Vida Fora. Eu recomendo esse livro a todos os jovens e jovens adultos aqui da igreja. Não jogue sua vida fora. John Piper, no primeiro capítulo, disse que John Piper é um grande teólogo vivo. Diz que encontrou um casal muito jovem, 55 anos de idade, aposentados, vigor mental, vigor físico, uma ótima aposentadoria, e estavam agora cumprindo o seu sonho de aposentadoria. Compraram um belo navio, que bonito, né? E agora navegavam por toda a orla daquele continente, realizando um sonho, colecionando conchas. Aí John Piper, quando ouve essa história, ele diz: como pegar a única e preciosa vida que o Senhor Jesus me deu para colecionar conchinhas? Como pegar a saúde preciosa que eu tenho, o tempo que eu tenho, 24 horas todos os dias, e usá-lo em banalidades? Que bom, gente. Nós temos agora um propósito para os nossos dias. Isso é revigorante. Se levantar todos os dias e saber que, como mulher da minha casa, eu varro minha casa, limpo minha casa, cuido bem das minhas coisas, para o meu marido chegar do trabalho cansado, e eu faço tudo isso para a glória de Deus, para dar um testemunho. O homem em seu trabalho, a mulher em seu trabalho, com honestidade, com suor, fazendo tudo por excelência, qualificando-se continuamente. Mas o que você tem de diferente? Porque é tão difícil mão de obra hoje honesta, qualificada. Você é honesto, você se esforça, você procura transpor suas limitações. Eu tenho um Deus que me chama a fazer tudo para a glória dEle. Se você faz sapatos, faça os melhores sapatos para a glória de Deus. Se você é dentista, trate dos dentes da melhor maneira possível para a glória de Deus. Mas, olha, você é um dentista diferente, um dentista diferente. Rapaz, você gasta mais tempo, você é criterioso, criteriosa. É porque Deus me salvou. Eu faço isso aqui para a glória do meu Jesus Cristo. Que testemunho. Ter propósito para viver. E a última razão que Paulo dá a Timóteo para continuar crescendo nesse andar com Deus é que o Evangelho não lidou só com o nosso passado, não traz só propósito para o nosso presente, mas dá garantia para o nosso futuro. Paulo nos diz no versículo 12: estou sofrendo essas coisas por conta desse Evangelho que eu prego. Todavia eu não me envergonho, porque eu sei, convicção, em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele
dia. Que dia é esse, gente? O dia da ressurreição dos mortos, do retorno em glória de Jesus Cristo. Quando esse mundo que conhecemos como pergaminho será enrolado em fogo, dando lugar a novos céus e nova terra, o Éden, que significa lugar de delícias, restaurado para todo sempre e habitando a plena presença de Deus entre nós. Paulo diz: o Evangelho, as boas novas, a obra de Jesus Cristo, não lidou só com o meu pecado no passado, não me dá só propósitos e sustento e consolo e firmeza para o presente, mas garante o meu amanhã. Ei, gente, vocês não têm ideia. Você viver hoje, sabendo que você já possui a eternidade. Você vive hoje na certeza, não é a possibilidade, de que se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Aquele que não poupou o seu único filho, antes por todos nós o entregou, Paulo garante, nos dará todas as coisas em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem nenhuma outra criatura, nem mesmo a morte, diz-nos Paulo em Romanos 8, poderá nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus está em Cristo Jesus. Essa convicção é transformadora. Existe morte para a gente? Morre Lázaro, João capítulo 11. Jesus chega lá na cidade de Betânia, no trevo. Aí vem a irmã em pampeiro, né? Marta, chorando. Meu irmão morreu. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Nosso futuro está garantido. Quais são as implicações dessas sugestões, dessas orientações de Paulo para cada um de nós? A primeira delas é que a plena salvação para quem está em Cristo e para quem permanece em Cristo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Plena salvação. Nunca abra mão de amar o Senhor Jesus, ler sua palavra, colocar nele sua confiança, servir a seu povo, engajar-se com o reino. Nunca abra mão de convicções eternas. Segunda implicação é que esse projeto de amor não é qualquer desenho rabisco, não. Foi criado antes de cada estrela receber um nome. Antes de Deus criar o mundo, primeiro Deus resolve nos amar para todo o sempre. Terceira implicação: como Deus nos ama para todo sempre. Como Ele elaborou esse projeto antes de qualquer estrela ser chamada pelo nome. Deus deseja a mim e a você com intensidade. Você já imaginou isso? A gente às vezes ora e pensa: Deus está tão distante, olha a minha causa. Na verdade, Deus deseja você intensamente, caminhando com Ele, em vitalidade, tendo sua esperança renovada, sendo guiado por Ele, presenciando milagres detalhados todos os dias, inclusive ao caminhar pelo deserto. Quando você está caminhando para o deserto, é que você vê pão cair do céu e você fala: que milagre é esse? Água sair da rocha, o que é isso? Isso acontece. Confie em Deus. Confie na provisão e no amor dEle. Você não será desamparado. Jamais. Possuímos
propósito glorioso para cada um dos nossos dias. Nós temos uma razão para levantar, temos uma razão para enfrentar os desafios, temos uma razão e um motivo para chegar à noite e olhar para trás e dizer: até aqui sua graça foi comigo, e amanhã ela se renovará. Confio em ti. Pode estar difícil, mas eu sei que o Senhor está vivo e luta por mim. Que bonito, gente. Tem momentos, vocês não estão onde eu estou. Eu estou treinando aí algumas dezenas de pregadores. Não desiste do curso não, viu, seus medrosos? Alguns agora no próximo módulo vão pregar 2 vezes em cada módulo. E você, viu, Elisângela? Não desiste não. Elisângela, já tenho certeza, vai ser uma grande pregadora. Mas vocês vão perceber quando vocês estiverem pregando, pequenos grupos, ministérios, discipulados, que a verdade de Deus é tão gloriosa, que você fica envergonhado por sua pequenez, falta palavras. E é assim que eu me sinto nesse momento. Não tem palavras à altura para caracterizar esse último ponto. Nós gozamos, isso é hoje, da plena garantia de vida eterna. Como eu me sinto pequeno nesse momento, e envergonhado de não fazer jus a essa revelação, em trazê-la como deve ser trazida. Falta palavras. Nós já moramos na eternidade. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Nós somos cidadãos do reino de Deus para todo o sempre. É isso que Paulo faz para motivar quem está cansado. É trazer o Evangelho e dizer: olha o que foi feito na eternidade, amado. Olha o que está sendo feito, diariamente sustentado. Olha o que já está garantido, a vida eterna. Quer mais? Não precisa, está completo. Vamos orar, gente. Vamos louvar a Deus por isso. Vamos glorificar o nome do Senhor por isso. Vamos pedir por um renovo espiritual. Vamos clamar por uma convicção sobrenatural. Vamos pedir a Deus uma empatia por essas verdades, uma identificação com essa revelação. E vamos confiar a Deus toda a nossa causa. Aonde você está, você pode fazer isso.